Boa tarde, alunos e alunas. A nossa primeira aula de literatura, nós conversamos sobre a importância da literatura de catequese e a da literatura de informação para o nascimento do novo país, da nova terra descoberta que é o Brasil. Hoje nós vamos estudar sobre o Barroco. O Barroco foi uma escola literária importantíssima que não se restringiu apenas à literatura, mas se propagou em todas as outras manifestações artísticas, como a pintura, a arquitetura, a escultura e outras. Quando nós falamos de Barroco, nós temos que ter em mente sempre que o Barroco é um homem dividido, é um homem dicotômico, é um homem atormentado entre o antropocentrismo e o teocentrismo. Até então, tudo se explicava a partir do teocentrismo, ou seja, Deus é o centro do universo. O discurso religioso é aquele que permeia todas as instâncias da sociedade. E a partir do antropocentrismo, esse pensamento começou a sair do Theos, que é Deus, para o Anthropos, que é o homem. Ou seja, o pensamento humano começou a nortear e tentar explicar todos os fenômenos naturais, físicos e sociais existentes. Então este homem do Barroco, ele fica completamente perturbado, complexado, atormentado, dicotômico. Ele é dicotômico, ele é dualista, ele não sabe se crê na fé que aprendera com seus pais, na tradição, ou se ele crê na ciência, na razão, que está começando a sair dos porões da igreja e a invadir a sociedade como um todo. Então é nesse contexto que nós temos que entender o Barroco. Lembrem-se sempre de que Barroco está associado à Contra-Reforma Católica, ok? É uma arte que reinou, que foi ostensiva na época da Contra-Reforma, ou seja, Lutero, que era um padre católico, não se conformando com os abusos da Igreja Católica de sua época, se rebelou contra Roma e propôs uma reforma. O Papa da época, por questões políticas, econômicas e de poder, não aceitou tais propostas e houve uma ruptura do cristianismo do Ocidente. Okay? Isso foi chamado de Reforma Protestante. Então a Igreja Católica perdia muitos fiéis nesta época e ela decidiu reagir. Ela reagiu com a Contra-Reforma. Entre as medidas tomadas na Contra-Reforma pelo Concílio de Trento, o Papa convocou seus bispos para discutirem quais eram os fatos mais relevantes para que eles pudessem combater o avanço protestante, para que não perdessem fiéis, para que não perdessem bens, para que não perdessem dinheiro, entre aspas, Naquela época não havia muito isso, mas não perdessem principalmente o poder, correto? Então, entre essas medidas surgiu a Companhia de Jesus, que foi uma congregação de padres, que ficaram responsáveis para conter o avanço protestante na Europa e ficaram com o ensino religioso, o ensino secular também, ok? E na Europa eles tinham esse poder, eles tinham essa função. Fora da Europa, eles tinham a missão de evangelizar, de catequizar os índios. Foi o que aconteceu aqui no Brasil, vindo alguns jesuítas, entre eles os mais importantes, Padre Manuel da Nóbrega e Padre José de Anchieta, que nós vimos na última aula. No Barroco, nós também temos duas grandes personalidades aqui no Brasil, que são o Gregório de Matos, que é chamado Boca do Inferno, ele tinha esse apelido, e o padre Antônio Vieira, tá? O padre Antônio Vieira também era jesuíta e ele usava o seu púlpito para poder explanar, para poder propagar as suas ideias, as suas mensagens, tá? Foram os dois grandes nomes do Barroco brasileiro. Sempre que vocês lerem alguma coisa sobre Barroco no Brasil, tudo isso vai sempre se reportar para Gregório de Matos. Não era padre, ele era um leigo, tá? Mas ele era um poeta, um escritor, um homem que realmente usava a sua literatura para poder desvendar e para poder colocar o dedo na ferida na colônia, que também já era corrupta desde aquela época. Por isso que ele tinha esse apelido de Boca do Inferno. E Padre Antônio Vieira, jesuíta, que usava o seu púlpito, que usava a hora da missa, na hora de pregar, ele usava como um meio para alcançar os seus fins. Lembrando que nessa época havia pouquíssimas pessoas letradas no país, as pessoas não eram letradas, as pessoas
poucas pessoas sabiam ler, então o meio que ele usou para atingir o maior número de pessoas foi no púlpito das igrejas. Lembrando que essa videoaula é um resumo do resumo, né? A maneira muito sintetizada sobre a literatura. Eu estou disponibilizando na pasta de vocês um material mais detalhado sobre o Barroco, no Brasil e na Europa. Ok? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida é só me perguntar. É só entrar em contato comigo através do meu WhatsApp. Ok? Obrigado.